Olá! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Carlos Amor e este é mais um vídeo do meu canal Relatos de Experiências Projetivas. Você sabe a diferença entre um sonho e uma projeção astral? Se você quer saber, fique aí e assista esse vídeo. Eu irei narrar também uma experiência que eu tive hoje de manhã e que é relacionado a esse assunto. Fique aí. Então, eu vou começar a falar sobre as projeções astrais e os sonhos. Eles têm diferença aí, para você que já sai do corpo, você sabe muito bem quais são. Mas existem pessoas que ainda não sabem definir o que é uma projeção astral, um sonho ou um sonho lúcido. Entre os sonhos existe uma variedade muito grande de consciência, né? E também de misturas entre projeção astral e sonho, projeções astrais puras, projeções astrais com onirismo. É uma gama muito grande, então não é tão simples assim diferenciar. Mas uma projeção astral muito lúcida, você sabe diferenciar na hora se você tem uma. Você, digamos assim, você tem aquela consciência plena de estar fora do corpo. Você não tem dúvida nenhuma. Você vê os ambientes extrafísicos. E você sabe que ali é um ambiente extrafísico ou um ambiente físico e que está fora do corpo. Você sabe também que aquelas pessoas que você vê ou são espíritos desencarnados, ou são pessoas em estado de vigília, ou pessoas que estão projetadas também no plano extrafísico. E aí você sabe que você pode sair por lá, explorar aquela região, fazer a pergunta que você quiser aos espíritos, e eles irão te responder. Sem nada assim de absurdo, as respostas deles serão assim exatas. Eles irão te dizer que encarnaram em determinado lugar, ou que eles vão encarnar em determinado lugar. Eles vão falar as suas origens, né? Igual eu perguntei para um espírito de onde ele era. Ela disse que era de Goa, na Índia. Aí o outro vai dizer que é de uma cidade ali, do Nordeste. Enfim, eles vão dizer coisas do plano extrafísico, como o nome de determinada colônia, como funciona aquela determinada colônia ou instituição. Enfim, você pode plenamente saber o que você vai fazer. Eu vou querer volitar, né, voar, e aí você voa. Eu vou querer correr e eu corro. Enfim, a sensação de liberdade fora do corpo é muito grande. Vou falar uma coisa. Existe uma grande diferença entre a projeção astral lúcida e a projeção astral lúcida mais cega. Há pessoas que pensam que perdeu a lucidez, né, porque não enxerga. Nem sempre é assim. Você pode estar extremamente lúcido fora do corpo, saber, né, exatamente que você está projetado, mas a sua visão está totalmente distorcida. Entretanto, você pode ter uma projeção sem lucidez alguma, mas sem nenhuma distorção na visão. Você enxerga tudo ali, né? Todo aquele plano extrafísico, mas você não está lúcido e você irá interpretar de formas erradas. E aí só quando você acorda, né, de um sonho, de uma projeção não lúcida, é que você vai saber que você teve uma projeção. Já os sonhos
geralmente são diferentes. Os sonhos possuem geralmente imagens não muito nítidas. Geralmente você não está, digamos assim, você está como se estivesse assistindo este sonho. Você não é um observador direto. Você está como se fosse um observador indireto. E nos sonhos existem muitos elementos assim do inconsciente, do passado. Digamos assim, a gente sonha muito com coisas da infância, com coisas de determinadas fases de nossas vidas. E é muito comum a gente sonhar assim do tempo da escola, tempos que marcaram nossa vida, né? Existe um determinado sonho que você pode ter e ele é muito útil. Os nossos guias espirituais, às vezes eles nos induzem determinado sonho, que eu chamo de sonho teste, né? Enfim, eles criam um cenário na nossa mente, né? E este determinado cenário, ele atende a determinados fins. É assim, a gente pode sonhar com situações que irão testar a nossa personalidade. Como a gente vai reagir a determinada situação. Eles vão testar o nosso caráter, como a gente irá reagir. Eu vou contar assim como é mais ou menos uns sonhos desse teste. Eles nos colocam assim em uma situação em que você, por exemplo, acha um dinheiro, né, na rua, e este dinheiro pertence a alguém. Aí eles vão fazer você pegar este dinheiro e saber como você vai reagir a ele. Ou, em um determinado momento, eles vão induzir um cenário em que você irá se deparar com alguém que você não gosta e que irá te dizer barbaridades e como você irá reagir. Enfim, estes sonhos testes acontecem muito comigo. E também tem o sonho lúcido. Eu vejo na internet, né? Eu vejo muito na internet aquelas páginas que são para discutir, né, sobre projeção astral e sobre sonhos. Aí nestas páginas eu vejo as pessoas narrando os sonhos lúcidos e elas chamam, né, de sonhos lúcidos e na verdade é uma projeção astral. Outros dizem que teve uma projeção astral e quando você lê lá, né, não faz sentido algum. E se trata, na verdade, de um sonho. Enfim, muita gente confunde. Meu irmão tem muita projeção inconsciente. E a gente sempre discute, né, essa diferença. Eu irei narrar agora uma projeção inconsciente que ocorreu comigo hoje de manhã. Foi assim. Eu acordei às 5 horas da manhã, né? E aí eu não consegui dormir de forma alguma. Fiquei ali, né, pensando em algumas coisas no relacionadas à projeção astral, né? Fiquei refletindo algumas coisas. Pois bem, depois de um tempo, eu tive esta projeção inconsciente. Eu me vi de repente em uma casa bem simples, e era pequena e estava abarrotada de gente, né? Eu percebi que ali estavam fazendo uma festinha. E tinha assim uma cozinha, né, no fundo e uma sala pequenininha. Nesta cozinha eu vi muita gente comendo e existiam algumas coisas lá. E aí, na minha cabeça, eu estava inconsciente
eu pensava que eu estava numa festa com pessoas conhecidas minhas. Mas na verdade não tinha ninguém conhecido. E aí eu via lá aqueles pessoal comendo, tal. E aí eu fui para a sala e sentei no lugar ali, numa poltrona, no sofá. E aí chegaram duas meninas, duas moças, né? Elas eram assim muito descuidadas, tava descabelada. Não era assim feia, mas elas estavam bem maltratadas. E aí uma delas chegou para mim e me entregou um presente. E aí eu peguei este presente. Ele era como se fosse um bolo redondo assim, né? Ou um panetone. Ele não parecia muito um panetone porque ele era mais achatado. Ele parecia mais um bolo redondo assim, né? E estava embrulhado com um plástico. E aí eu agradeci elas, né? Eu agradeci, falei assim, muito obrigado, tal. E elas saíram com um sorriso. E aí eu peguei ali, né, o bolo e coloquei ali do lado antes de comer, né? Porque eu iria comer ele. E aí do meu lado, alguém falou com uma voz bem grossa assim: é, essas moças aí, você tá pegando, né? Ele falou assim, você tá saindo com elas. Aí eu falei assim pra ele, não, elas devem ter gostado de mim aqui e me deram esse presente, mas eu não conheço elas. Aí tal, eu achei muito estranho, porque eu falando com aquela pessoa do meu lado, eu não virei o rosto para ver ela. E parece que ela me induziu a não fazer isto, né? E aí ele, né, pareceu encostar em mim. Ele começou assim a chegar muito perto, mas eu não via o rosto dele. Ele falava muito perto de mim. E aí eu percebi que do outro lado da sala daqui do canto, eu tinha um rapaz. Aí eu procurei o bolo, né, que a pessoa tinha me dado, que eu tinha colocado ali no cantinho. Eu percebi que o bolo não estava mais lá. E aquela pessoa que estava do lado, ele estava com o bolo na mão e estava desembrulhando e comendo. E aí eu fiquei assim, no momento, um pouco furioso, né, com aquela pessoa. Aí eu falei assim, como você está comendo meu bolo? Aí eu fui lá e quis pegar da mão dele. Aí depois eu pensei assim, pode ficar com ele. Aí eu falei pra ele, fica com ele, não quero. E aí aquela pessoa que estava do meu lado, ela falou assim, vamos embora daqui, né? E eu estava inconsciente, eu fui. Eu queria, né, ir para casa naquele momento. E aí eu levantei e fui embora. E aquele espírito que tinha a voz grossa foi junto comigo. Saí daquele local, né? Atravessei um local que parecia ser assim uma rodoviária grande, né? Toda fechada em cima. E havia uma pista, né, que atravessava e outra rua que atravessava de assim, uma que atravessava de assim e a outra que assim, no meio da rodoviária. E nesta rua, que vinha do sentido de frente, vinham alguns carros. E aí quando eu estava atravessando aquela pista, eu fiquei assim impressionado porque vinham muitas outras pessoas junto com os carros e na frente deles, andando junto praticamente. E aí eu falei assim, nossa, que perigo, vai atropelar eles. Enfim, aí fomos caminhando, né, até um local onde parecia o embarque de ônibus. E aí eu entrei neste ônibus junto com aquele homem. Lá dentro, eu consegui ver o rosto dele. Era um homem assim
Parecia que tinha traços indígenas, né? Moreno, magro. Tinha o cabelo liso, né? Meio comprido e escorrido. E assim, ele de repente olhou para mim, ele puxou um monte de documentos assim, uma pasta com documentos. E aí de repente ele falou assim: "Você tá devendo alguma coisa". Eu falei: "O quê?". "Você tá devendo um não sei o quê, que o exército está te procurando". Ele quis me dar um susto, né? Assim, ele inventou uma sigla lá. Você tá devendo aí falou o nome da sigla. E no momento eu falei assim, o quê? Tô devendo? Aí parece que no momento deu aquele clique. Que ele tava querendo tirar um barato com a minha cara. E aí eu peguei mais ou menos a consciência. Mas foi tarde, aí eu despertei. Foi assim, esta projeção inconsciente foi extremamente nítida, com as imagens muito nítidas. Entretanto, do começo ao fim dela, eu não achava que eu estava projetado. Tem muito desses tipos de ônibus. Engraçado que o ônibus lá, ele não é assim as fileiras, eles não são assim com as fileiras igual dos ônibus aqui. As fileiras assim para frente. Eles são assim cadeira a cadeira, cadeiras juntas. Aí eu sei que ali deve ser um umbral, né? Enfim, é assim. A gente tem que saber diferenciar sonho lúcido, projeção astral e os sonhos inconscientes. E tem também a questão do sonho lúcido. Muita gente pensa que um sonho lúcido é uma projeção astral. Na verdade, elas confundem a projeção astral inconsciente com o sonho lúcido. Sonho lúcido é quando a gente está sonhando e a gente se percebe, né? A gente percebe que está dentro de um sonho. E aí, dentro deste sonho, a gente pode ganhar consciência e este sonho se tornar uma projeção astral. Só que quando isso acontece, geralmente as imagens do sonho se desvanecem e aparece a imagem do plano extrafísico. Já aconteceu muito comigo, em que eu estava sonhando. Teve um dia que eu estava sonhando com uma pessoa, né? E era aquele sonho assim com imagem fraca, bem sem muita nitidez. E aí de repente eu me peguei sonhando, né? Eu percebi que eu estava sonhando com aquela pessoa, mas o sonho se desvaneceu. E eu me vi em outro ambiente, com outras pessoas. Sonhos lúcidos são esses. São para mim assim muito raros. Eu tenho muito poucos sonhos lúcidos. Eu tenho algumas projeções inconscientes, né? E outras conscientes. E o sonho comum. Enfim, eu espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu irei ficar por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal aí. Deixa um like, um comentário. Pode fazer algumas perguntas que eu irei responder na medida do possível, né? Na medida do que eu sei. Obrigado. Tchau, tchau. Fui.